Seja bem-vindo ao RTV Notícias. 4 estruturas sindicais da Polícia de Segurança Pública reúnem-se esta terça-feira de emergência para decidir que ações de protesto vão realizar para contestar a não aprovação do Estatuto Profissional. Segundo o Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, as ações da luta vão prolongar-se no tempo, com protestos durante a campanha eleitoral. Na quinta-feira passada, o final do Conselho de Ministros não aprovou o Estatuto Profissional da Polícia. O Ministro da Presidência argumentou que os estatutos da PSP e da GNR são processos que ainda não estão concluídos, mas que oportunamente vão ser discutidos e aprovados. No memorando assinado em junho entre o MAI e os 4 sindicatos, ficou estabelecido que os polícias mantinham as 36 horas de trabalho e passavam a ter uma nova tabela remuneratória que permitiria um aumento do salário até 50 euros e viabilizaria a passagem à pré-aposentação de forma automática aos 55 anos de idade e 36 anos de serviço e a reforma aos 60 anos sem qualquer penalização. Terça-feira é dia de comentário de economia. Comigo tenho António Meira. António Meira, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Começamos por falar sobre o novo banco e os valores que envolvem a venda do novo banco, criado precisamente há um ano. Pois, Um ano depois? É um ano depois. Foi um desenrolar de muitas questões, de muitas notícias. E, segundo aquilo que eu já li hoje... E de muitos protestos também, e de muitos protestos, e estes protestos têm razão de existirem, mas, envolvidos um ano, verificamos que a resolução do novo banco não correu nem ao Banco de Portugal, nem ao Governo, provavelmente conforme eles estariam a pensar. E não correu porquê? Porque o preço estipulado para a venda do novo banco são 4,9 mil milhões de euros. Segundo aquilo que eu já li hoje, a Anbang, que é uma empresa chinesa, ofereceu pela compra de 3,9 mil milhões. Portanto, com os prejuízos que o banco já apresentou e a diferença do valor, o valor poderá ficar aquém dos 4,9 mil milhões, poderá ficar aquém 1,4 mil milhões. O que é que se lê daqui? Lê-se que, afinal, na minha opinião, a resolução do banco não me pareceu a melhor solução. Eu acho que a melhor solução era retirar o poder a Ricardo Salgado e o banco continuar. Porque se o buraco se estima-se em 3,6 mil milhões, que foi o prejuízo que o banco apresentou há um ano atrás, há ligeiramente pouco mais tempo, em junho do ano passado, e eu creio que o banco tinha capacidade, quer financeira, quer em ativos, para resolver esse problema, claro que não estando lá o presidente da altura, o Ricardo Salgado. Portanto, a previsão da venda do novo banco está a bater com um mês de antecedência, mês e meio, às eleições legislativas. Não me parece que isso irá acontecer, precisamente por causa do valor que está aquém daquilo que o Banco de Portugal estava a prever, o valor de venda. Há aqui outro problema: as ofertas são inferiores aos 4,9 mil milhões, porque os novos compradores poderão assumir, baixando o preço da compra, poderão assumir o pagamento aos lesados. Há aqui outra questão, é que este processo não está a correr bem e pode correr ainda muito mal até às eleições e pode prejudicar, nomeadamente este governo, pode ser prejudicado nas eleições. E pode também prejudicar aqui todo este processo do novo banco que está agora a correr? Pode prejudicar todo o processo do novo banco, porque há a questão judicial, não é? Portanto, que não tem sido muito falada. Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Administrativo já aceitou um procedimento cautelar dos lesados e de uma empresa, um procedimento cautelar
creio que representa mais de 400 lesados, e de uma empresa que foi público recentemente, em que tinha lá mais de 2 milhões de euros aplicados, e portanto mesmo que hajam empresas que comprem o banco, o novo banco, o próprio negócio pode ser desfeito por uma decisão judicial. Na minha opinião, as ofertas estão muito aquém do valor pretendido, precisamente porque os novos compradores estão-se a acautelar. Por isso é que chama uma providência cautelar. Os novos compradores, todos eles, estão a acautelar-se daquilo que poderá acontecer no futuro próximo, não é? Ficarão assegurados também? Aí ficariam assegurados, quer dizer, poderia ser uma resolução final a vender o banco por um valor mais baixo, mas quem comprar assumir as despesas dos lesados. Assumir as despesas, não, as obrigações. As poupanças que os lesados, as obrigações que os lesados tinham com o BES, que a maior parte passou para o novo banco, não é? E, portanto, é um desfecho imprevisível, até porque a Justiça só agora é que estão a entrar os processos e irão entrar muitos mais, não é? E temos o caso do Goldman Sachs, que ganhou a questão de o processo ser gerido pelos tribunais de Londres e não pelos tribunais portugueses. Portanto, foi mais um revés para o Banco de Portugal e para o novo banco. E será uma situação que irá ainda descredibilizar mais a figura de Carlos Costa e se calhar do Primeiro-Ministro também e da Ministra das Finanças, não é? António Meira, como é que fica a questão da banca portuguesa perante esta situação do novo banco? A banca portuguesa tem estado mal já há muitos anos. A crise financeira veio pôr a nu digamos, as fragilidades financeiras de muitos particulares, de muitas empresas e também do setor financeiro. O setor financeiro estava muito pior do que aquilo que se imaginava. Claro, quem lê ou quem vê as contas que são públicas, todas as contas, todas as empresas atualmente são públicas, desde que sejam registradas na conservatória, mas todas as empresas que são cotadas são obrigadas a publicar trimestralmente as contas. E, portanto, quem estava por dentro disso provavelmente teria mais alguma informação para além de todos os investidores, quer dos depósitos a prazo, quer do papel comercial e do próprio grupo. Mas não falámos só do BES, portanto, todos os bancos estavam com problemas, o Milênio, o BPI, o Banif, temos agora o Montepio. E isto quer dizer que o supervisor andou a dormir todos estes anos. Portanto, apesar de fazer umas cartas e repreender e avisar, não atuou. E parece-me que a última vez que atuou foi da pior maneira, porque não fica bem ao setor financeiro retirar poupanças, enfim, de pessoas que não têm forma de sobreviver sem essas poupanças, não é? E que exigem também que lhe sejam pagas essas poupanças. Exigem que sejam pagas. O facto é que o Banco de Portugal não tem poder judicial, mas tomou uma decisão de forma a lesar todas essas pessoas e provavelmente também muitas empresas. Agora, iremos ver, eu creio que tem que haver justiça. Eu também sou um lesado, já o disse aqui. Está à espera de receber também, enquanto sou lesado. Lesado, não posso movimentar o dinheiro desde que foi no dia 3 de agosto do ano declarada a resolução do banco. Está a par de todo o processo. Estou a par de todo o processo. E agora há aqui outra questão nova, é que, segundo as leis da União Europeia, a resolução de um banco, ou quando se passa ou se avança para a resolução de um banco, os lesados ou os investidores não podem ficar pior do que se houvesse a liquidação do banco. Isto é, quando há uma insolvência, quando há a liquidação de uma empresa, há dinheiros que a empresa tem, neste caso o banco, há muitos ativos, pelos vistos a própria família Espírito Santo tinha cerca de 1.000 milhões de ativos,
Portanto, o investidor não pode ficar mais lesado do que numa situação de liquidação. A liquidação, neste caso do BES, todo o dinheiro que fosse realizado por venda de obras de arte ou de outros ativos, do próprio dinheiro, do próprio cash que o banco detivesse, é distribuído em percentagens pelos credores. Neste caso, os lesados são credores. Neste caso, os lesados recebem zero. Portanto, ficam mais prejudicados que se houvesse uma insolvência direta, se houvesse uma liquidação da empresa. E esta empresa que, nos últimos dias, intentou um processo contra o BES, ou contra o BES, ou contra o novo banco, num processo superior a 2 milhões de euros, foi precisamente buscar essas cláusulas às leis judiciais da União Europeia, neste caso da resolução do banco, não é? E, portanto, temos aqui mais um problema que o Banco de Portugal não soube, enfim, esclarecer, ou não viu, ou não sabia, ou sabia, não quis saber. E, ora, se há uma lei em que obriga a que essa situação seja cumprida, aqui no caso do BES e do novo banco não está a ser cumprida. Não está a ser cumprida. António Meira, de facto, então, para a semana voltaremos também a este tema e já teremos então aqui também uma resolução quanto a esta proposta e quanto a estes valores. Voltamos então a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Até a semana. A economia portuguesa manteve entre abril e junho o ritmo de crescimento registado nos 3 primeiros meses do ano, com a procura interna a impulsionar. O desempenho da atividade económica mostram dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. O produto interno bruto aumentou 0,4% em cadeia, uma variação igual à registada nos 2 trimestres anteriores, o último de 2014 e o primeiro deste ano. Comparando com o período homólogo, o crescimento foi de 1,5%, uma taxa de variação também igual à que se registou nos 3 primeiros meses do ano. Para o conjunto do ano, o Governo está a prever um ritmo de crescimento de 1,6% em relação a 2014, estimativa próxima dos valores agora revelados. Para o conjunto, então, do ano, há então a previsão de um ritmo de crescimento de 1,6%. Nos dados agora divulgados, o INE apresenta apenas uma primeira estimativa de variação da economia, não divulgando valores para as diferentes componentes do PIB. No entanto, explica que o desempenho da economia aumentou mais na procura interna, à boleia do investimento e do consumo, do que na procura externa.